Olá, eu sou a Cláudia de Castro do Prestígio Francês Saint-Labian. Hoje quero falar para vocês a respeito de como se livrar do trauma de aprender a língua francesa, né? Então, muitas pessoas me relatam que se sentem, entre aspas, assim, traumatizadas com o aprendizado da língua francesa. Por quê? Porque você tem que perceber que esse trauma não é de você, esse trauma não faz parte de você. Ele é uma situação que você passou e essa situação que foi desagradável com o aprendizado da língua francesa, ele se instalou em você. Então, a primeira coisa a fazer é perceber de onde vem essa situação, esse sentimento, né? Essa sensação de trauma, né? Então, quando eu converso com alguém e eu relato que eu sou professora de francês, e isso já aconteceu várias vezes, as pessoas falam: nossa, é até bonito francês, mas pelo amor de Deus, isso não é pra mim, né? Então as pessoas acabam ficando com esse trauma, e esse trauma acarreta várias frases, né? Que são vários mitos que você vai dizer assim: para aprender francês você precisa ter dom, né? Essa é a mais conhecida. Ou então, você só aprende francês quando é criança, eu já passei da idade, né? Então, tem várias frases aí que as pessoas costumam dizer e são todas mitos. Por quê? Porque o aprendizado é para todos, né? O aprendizado de um idioma novo, o aprendizado da língua francesa é para todos, em qualquer idade. Então, eu falo para você assim, perceba então de onde vem esse trauma, né, que você sente, e vamos então pensar da onde que vem isso, né? Normalmente a gente consegue ver pelos relatos que as pessoas foram expostas ao idioma francês com uma metodologia que não foi eficaz, né? Eu tenho vários relatos, um deles é o relato da minha mãe, quando ela estava na escola tradicional, né? No currículo tradicional havia na época dela o idioma francês, e ela nunca aprendeu na época francês. Por quê? Porque ela dizia assim: a professora entrava e falava francês o tempo inteiro, entrava e saía da sala falando francês, desde o primeiro dia ela dava um monte de lista de palavras soltas para a gente copiar e decorar, havia muita gramática, conjugações verbais para ficar copiando. Então, essa metodologia que foi empregada, né, que a minha mãe foi exposta, é uma metodologia que não é tão eficaz, né? Então, não é gostoso de aprender assim e não é eficaz. Então, mesmo que a pessoa tenha se empenhado, mesmo que a pessoa seja um bom aluno, tenha feito todas as atividades, ela não conseguiu aprender. E isso gerou nela uma frustração enorme, né? Um sentimento de fracasso. E esse fracasso levou ao tal do trauma, né? Então, eu vou te dizer que esse trauma, você pode acabar com ele, né? Se livrar desse trauma, se expondo a uma nova metodologia de aprendizado. Então, eu te aconselho a buscar uma nova metodologia e testar essa nova metodologia. Então, eu indico para você que você entre lá no nosso blog Prestígio Francês. Lá tem uma atividade que chama Desafio. Eu coloquei até lá o desafio dos 15 dias, das 2 semanas. Mas você pode testar essa metodologia durante uma semana apenas. Você pega esse texto e esse áudio e estuda ele durante uma semana, todos os dias, ali se programe para isso, né? E aí você, primeiro de tudo, você pega o texto, você se familiariza com esse texto, né? Como eu já mencionei em outros vídeos. Se familiarizar é você conhecer as palavras ali, então você vai pegar um dicionário online, vai procurar cada palavra. Se for no início, praticamente todas as palavras você vai ter que procurar no dicionário. Então você vai se familiarizar com aquele pequeno texto ali, e em seguida você vai ouvir bastante e ler ao mesmo tempo. Então vai ouvir o texto e vai ler, depois você só vai ler, depois você vai só ouvir. Então se programe, se dedique, e aí depois de uma semana eu tenho certeza que você vai ter uma outra sensação em relação ao aprendizado. Por quê?
Porque se você está começando do zero, você depois de uma semana, você vai compreender bastante coisa daquele pequeno texto ali. Se não, se você não conhecer ele inteirinho, né? Você vai ouvir aquele texto e você vai falar, olha, eles estão falando sobre isso, sobre aquilo, essa palavra quer dizer isso. Então, mesmo em uma semana, em 7 dias, você já vai sentir uma grande diferença, né? Então, eu te aconselho a fazer esse teste para você se familiarizar com a nossa metodologia e você, com certeza, depois dessa semana, tendo feito todas as atividades, todos os dias, você vai mudar aquela chavinha na cabeça, né, que você se sentia traumatizado e todas aquelas frases que você dizia, eu não tenho dom, isso não é pra mim, eu tô muito velho pra isso, a gente tem que aprender francês quando é criança. Com certeza essas frases não vão mais fazer parte do seu repertório. Você vai ter outras frases para você falar, porque você vai perceber que realmente com uma metodologia mais eficaz você vai chegar ao aprendizado. Então, depois de uma semana testando a metodologia do Pratique Francês, com certeza você vai ver diferença. Então, eu te convido a ir lá no nosso blog Pratique Francês, procurar por essa atividade, desafio das 2 semanas, mas você também pode começar com uma semana só, se dedicando, que você já vai sentir a diferença no aprendizado da língua francesa. Tá certo? Também te convido a entrar lá, visitar o nosso blog, né, Pratique Francês, procurar para essa atividade e também se inscrever na nossa lista VIP e também baixar o meu e-book que eu acabei de lançar, o meu e-book totalmente grátis. Então você se inscreve lá e você baixa o e-book, as 5 etapas para você aprender francês do zero. Então são dicas bem rapidinhas ali para você iniciar o seu aprendizado da língua francesa. Então tá lá à disposição para você, corre lá, garanta o seu e tente aí fazer esse teste com a metodologia do Pratique Francês, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante e vai perceber que é uma metodologia eficaz, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo, au revoir!